tudo é de natureza mental. A matéria é sempre, em todos os casos e sem exceção, sem uma única exceção, a matéria é sempre como é vista na mente. A materialidade concreta é apenas um estado mental. Deixe-me te fazer uma pergunta. O que aconteceria se a maior ilusão da sua vida fosse acreditar que este mundo existe exatamente como você está vendo? E se ele fosse bem mais flexível do que você pensa? Porque é exatamente isso que alguns dos cientistas, filósofos e místicos mais brilhantes da história começaram a sugerir. E hoje quero te mostrar o porquê, então preste muita atenção ao que este homem está dizendo. O mundo como ele é em si mesmo é mental. O físico é o aspecto que este mundo mental adota diante de nós quando o observamos, quando o representamos em nosso quadro interno. E então obtemos o universo material? Porque só existe a mente. Isso que chamamos de matéria é uma impressão mental. Por exemplo, se eu seguro este copo e sinto sua solidez e peso, essas são apenas qualidades mentais. A solidez e o peso são qualidades dos meus estados conscientes. E o que chamamos de matéria é simplesmente um tipo específico de estado mental, que são os estados perceptivos, as coisas que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos e provamos. Ele é o Dr. Bernardo Kastrup, um cientista que trabalhou no CERN, que é o grande colisor de hadrons, famoso por estar envolvido em um monte de teorias que deixam a gente de queixo caído. E hoje Kastrup nos explica como é que essa realidade funciona. E se isso que ele diz for verdade, então tudo o que você vê, desde seus pensamentos, sua família, sua bicicleta, até mesmo seu próprio senso de ser, pode ser muito mais diferente do que você imagina. Porque, normalmente, nós, como humanos, dividimos a realidade em duas partes, as coisas de fora, o exterior, e o mundo interior. Uma maçã está lá fora, pendurada em uma árvore, e a sensação de fome nasce aqui dentro. E essa é a base do materialismo. A crença de que a realidade é feita de matéria e que a mente é apenas algo que surge dela, do mesmo modo que uma lâmpada produz luz. Mas Kastrup sugere que talvez tenhamos feito a pergunta ao contrário. Segundo sua teoria, conhecida como idealismo analítico, a consciência não é um produto do sistema, do cérebro nem da matéria, mas sim o fundamento de toda a experiência. Para ele, a consciência é a base da realidade e a matéria é uma experiência que surge dentro dela. Parece bem familiar, não é? É algo muito parecido com o que foi proposto pela antiga filosofia hermética e com o que ensinava o místico de Barbados, Neville Goddard. A variedade da matéria representa a aparência da variedade dos estados mentais e das dinâmicas mentais. Portanto, o cérebro é o aspecto que a sua vida mental interna assume quando vista de fora. O universo inanimado é o aspecto que a vida mental interna da mente em geral assume. A matéria é sempre a expressão dos estados mentais. Em um artigo de 2017 publicado em uma revista acadêmica, Kastrup e seus colegas levantaram algo muito controverso, mas bem fundamentado, onde explicam que a consciência não é algo que os cérebros produzam, e é a única coisa que não pode ser reduzida a nenhuma outra coisa. Tudo o que chamamos de realidade, desde as coisas físicas até os padrões lógicos e as emoções, é uma modulação da consciência, não algo separado dela, e você pode ver isso na sua vida diária. Quando você segura uma xícara de café entre as mãos, nunca experimenta diretamente os átomos que a formam. Você experimenta o calor dela, o peso dela, e são sensações que são processadas dentro da consciência. Quando você olha para o céu, não está vendo o azul como uma propriedade da atmosfera. Você está tendo uma experiência visual do azul dentro da sua mente. Quando você ouve uma música, não experimenta as vibrações do ar. Você experimenta uma melodia. Em nenhum momento você interage diretamente com o mundo exterior. Segundo Kastrup, você só o conhece por meio da experiência, e a experiência é mental. E é aqui que a proposta de Kastrup começa a se conectar com pesquisadores como Isaac Bentov
e Jacobo Greenberg, para citar dois grandes cientistas místicos. Bentov propunha que nossos sentidos captam apenas uma pequena fração da realidade e que o cérebro constrói a experiência consciente a partir dessa informação limitada. E Jacobo Greenberg, por sua vez, chegou a uma conclusão semelhante por outro caminho. Em sua teoria sintérgica, ele propôs que aquilo que chamamos de realidade surge da interação entre nossa mente e um campo fundamental de informação chamado de latiz. Em outras palavras, nenhum dos dois achava que percebíamos o mundo tal como ele é. Então, por trás dessa materialidade tão concreta, sabemos que, pelo menos no caso do sistema nervoso dos seres humanos, por trás dessa materialidade concreta, na sua base encontram-se simplesmente estados mentais. Suas tristezas, seus desejos, seus arrependimentos, sua sensação de fome, a cor vermelha de um morango, a doçura do morango quando você o come, e tudo isso aparece para os outros na forma de matéria muito concreta. Então, você olha ao seu redor e acha que está vendo a realidade, mas a luz reflete nos objetos, entra nos seus olhos, e é por isso que você consegue ver o mundo. É um processo, mas não é isso que acontece. O que você vê não é a realidade em si, mas sim uma representação que o seu cérebro constrói. E para explicar isso, Kastrup usa uma analogia muito interessante, que é o painel de instrumentos de um avião. Você está em um avião, o avião tem sensores. Eles fazem medições do céu, das nuvens, do lado de fora, e essas medições são apresentadas ao piloto na forma de indicações de ponteiros em um painel. E se o avião não estivesse voando pelo céu, não haveria representações do painel. Mas o céu continua lá, certo? Sob o idealismo analítico, a matéria é uma representação no painel. Quando não há aviões voando por aí, em outras palavras, quando não há seres vivos olhando ao redor, não existe matéria, porque a matéria é uma representação no painel. Você precisa de um painel para ter uma representação no painel. Mas o que é representado, o céu, as nuvens, isso sempre está lá. Esteja você voando em um avião ou não, exista um painel ou não. Então, Kastrup diz que a matéria funciona como o painel de instrumentos de um avião. Se você reparar, quando um piloto está voando, ele não precisa ver o funcionamento interno do avião, basta apenas olhar para o painel. Os indicadores mostram a ele as informações necessárias para decolar, navegar e pousar, mas o painel não é o avião, é apenas uma representação útil do que está acontecendo. Kastrup diz que isso mesmo acontece com a matéria. O que percebemos não é a realidade em si, mas uma interface que nossa consciência utiliza para interagir com ela. Assim como os aplicativos na tela de um celular são úteis, é a interface do usuário, mas não mostram o que realmente acontece dentro do telefone. Então, com isso, você se pergunta se o que chamamos de mundo é apenas uma interface da consciência. O que acontece quando não há nenhuma consciência para experimentá-la? Ouça o que Kastrup fala sobre isso, está bem interessante. Toda a matéria no seu corpo e fora dele é a aparência externa de estados mentais. Existe um mundo inanimado lá fora feito de matéria, então, sob a hipótese de que a matéria é sempre a aparência externa de estados mentais. O universo inanimado também deve ser a aparência externa de estados mentais. Esses estados mentais que correspondem ao universo inanimado são o que chamamos de mente em geral. O cérebro é simplesmente o aspecto que a atividade mental tem quando é observada de fora. Então você nem chega a dizer então a atividade mental cria o cérebro. Bem, em certo sentido sim, mas não é deliberado, não é um ato de criação, é algo espontâneo. O cérebro é o aspecto que os processos mentais têm, é a aparência deles. É como perguntar, a combustão cria chamas? Bem, as chamas são o aspecto que a combustão tem. E é aqui que essa ideia de Kastrup fica ainda mais interessante, e você vai gostar porque, segundo ele, você não é uma pequena consciência se movendo dentro de um universo gigantesco. Na verdade, acontece o contrário. Você é uma expressão individual de uma consciência muito maior. Kastrup afirma que não existem milhões de consciências completamente separadas entre si, mas sim
uma única consciência fundamental que se experimenta de diferentes pontos de vista. Pense, por exemplo, no oceano. Cada onda parece ter sua própria forma, seu próprio movimento e até seu próprio percurso, mas nenhuma onda está realmente separada do oceano. Todas são expressões do mesmo mar. Segundo Kastrup, algo parecido acontece conosco. Você, eu, os animais e todos os seres conscientes parecemos estar separados, mas no fundo seríamos diferentes expressões de uma mesma consciência. Agora, como pode uma única consciência se experimentar como muitas? Para explicar isso, Kastrup lembra um fenômeno que é muito conhecido na psiquiatria, que é a dissociação. Em alguns casos, uma única mente pode manifestar diferentes identidades, cada uma com suas próprias memórias, emoções, crenças e comportamentos, embora todas continuem existindo dentro da mesma mente. E Kastrup propõe que algo parecido poderia estar acontecendo em nível universal. O que você chama de eu seria um centro de experiência dentro dessa consciência universal, e o que eu chamo de eu seria outro. Nós nos sentimos separados, porque existem fronteiras que nos impedem de experimentar diretamente o que acontece na consciência do outro. Mas no fundo, não seríamos muitas consciências tentando se conectar umas com as outras. Seríamos uma única consciência se experimentando a partir de bilhões de perspectivas diferentes. E é aqui que essas ideias começam a se aproximar muito do que Neville Goddard ensinava quando dizia que Deus não é um ser separado de nós, mas sim a consciência que se individualiza em cada ser humano. As aparências surgem quando há uma fronteira entre o observador e o observado. Se não são distintos, não há aparências, porque as aparências são o aspecto que algo tem quando é visto de fora. Para que exista um exterior, tem que haver uma divisão, uma fronteira entre o interior e o exterior. Então o observador olha de fora e o observado existe dentro, certo? Então como surgem as aparências quando essa fronteira aparece? Pode haver uma mente de um lado da fronteira, ou um segmento de uma mente de um lado da fronteira, e outro segmento de uma mente do outro lado da fronteira. Agora temos um observando o outro de fora, sendo esse exterior determinado por essa fronteira. Essa fronteira é uma fronteira dissociativa. Então talvez nunca tenhamos realmente estado separados. Talvez essa sensação de sermos indivíduos completamente isolados seja apenas parte da experiência. Vivemos como se fôssemos uma onda esquecendo que pertence ao oceano. E de vez em quando essa ilusão parece desaparecer. Há pessoas que descobrem isso durante uma meditação profunda, uma experiência de quase morte ou um estado místico. Por um instante, o eu separado deixa de existir e só resta uma profunda sensação de unidade. E então surge uma pergunta inevitável. Se tudo provém de uma mesma consciência, como deveríamos chamar essa consciência? E Kastrup, sem hesitar, a chama de Deus. Isso é onisciente, onipresente e onipotente. E por sinal, é a única coisa que existe e é você, e sou eu, e é o gato, e é uma ameba, e são as luas, e os buracos negros, e as estrelas, tudo junto. Então a divindade existe na opinião dele, como a experimentamos. Podemos experimentá-la de maneira diferente, cada um de nós, mas ela existe na opinião dele? Claro, com certeza, nós somos isso. Agora, não é a ideia de Deus com a qual muitos de nós crescemos. Não fala de um ser sereno sentado em algum lugar do universo, observando quem faz as coisas certas e quem faz as coisas erradas. Fala de algo muito mais profundo, de uma consciência infinita que se expressa através de toda a existência. E se isso fosse verdade, Deus não estaria em algum lugar. Estaria aqui, agora mesmo, se expressando através de tudo o que existe e também através de você. E talvez por isso, quando Neville Goddard falava de Deus, ele não apontava para o céu, mas sim para si mesmo e também para você. Portanto, a consciência universal é tudo o que você precisa. É tudo o que existe e, portanto, é onipresente por definição. Se é tudo o que existe, então é onipresente, certo?
é uma mente, portanto é onisciente. Oni significa em todos os lugares e ciente significa saber. É uma mente e tudo o que acontece, acontece nela. Então ela sabe de tudo, pode estar dissociada. O que ela sabe através de mim não é acessível. O que ela sabe através de você é acessível a você. Você e eu somos isso. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Porque se realmente todos somos expressões de uma mesma consciência, então muitas experiências que hoje chamamos de paranormais talvez não sejam tão estranhas, afinal de contas. Aquela intuição que aparece sem explicação, pensar em alguém justo antes dessa pessoa te ligar, ou sentir que algo aconteceu com um ente querido antes de receber a notícia. Do ponto de vista do materialismo, tudo isso geralmente é considerado como uma coincidência ou uma má interpretação da nossa memória. Mas, sob a perspectiva de Kastrup, essas experiências não estariam fora do modelo. Seriam exatamente o tipo de fenômeno que poderia ocorrer se, no fundo, nunca estivéssemos completamente separados. A telepatia pode ocorrer porque a dissociação, como qualquer processo na natureza, está destinada a não ser perfeita. Evoluímos para estar dissociados e evoluímos para pensar que somos esse saco de pele aqui e não o que está acontecendo lá fora. Então, sob o idealismo analítico, é concebível, até mesmo plausível, que sob circunstâncias extraordinárias, como uma comoção emocional, você possa ter telepatia. Isso acontece entre pessoas que estão afetivamente muito conectadas entre si. Eu vi isso acontecer com alguém muito próximo a mim, e não duvido que aconteça. Eu iria tão longe a ponto de dizer que a telepatia é comum, simplesmente não a reconhecemos, por isso não prestamos atenção. Então, para Kastrup, essas experiências não são milagres. São pequenos momentos em que a ilusão de estarmos separados parece se romper por um instante, como se por um momento pudéssemos vislumbrar uma realidade muito mais profunda do que normalmente percebemos. E se isso muda completamente a forma como entendemos o espaço, espere para ver o que ele propõe sobre o tempo. O tempo e o espaço existem apenas aqui dentro. Criamos o tempo e o espaço como uma espécie de sistema de arquivamento para as informações sobre o mundo. Até mesmo a física, com a gravidade quântica em loop, está caminhando na direção de pensar o tempo como algo não fundamental, como uma propriedade emergente de estruturas mais fundamentais da realidade. Então, para Bernardo Kastrup, o tempo não é algo que exista lá fora. É a forma como a consciência organiza a experiência. Por isso, uma hora pode parecer eterna quando você está esperando uma notícia e pode passar voando quando você está aproveitando algo. E o relógio marca o mesmo. Mas a sua experiência do tempo muda. Então, se tudo o que vimos hoje for verdade, a ideia mais fascinante não é que o mundo físico seja uma ilusão, mas sim que você nunca esteve sozinho, nem isolado, nem desconectado. A mente universal não está em um céu distante, mas é a mesma consciência que hoje observa, escuta e raciocina através de você. E o interessante é que Kastrup não tenta te convencer de que está certo, mas sim te convida a olhar para a realidade de um lugar completamente diferente. Então, da próxima vez que você olhar ao seu redor, para sua família, para o céu ou para um desconhecido na rua, lembre-se disso. Você não está vendo outros, está se vendo a si mesmo de outra perspectiva. E mesmo que ao terminar este vídeo você não concorde com tudo o que ouviu, se por um segundo você se questionou sobre quem é, o que é a consciência e qual é a natureza da realidade, então este vídeo cumpriu seu propósito.